Eu sou Trícia Tadros e nós estamos aqui na Record News Manaus para mais um programa de entrevistas. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Alexandre Vieira, que vai falar sobre resgate aeromédico. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença e vamos falar a respeito de um tema importantíssimo, principalmente na nossa região, que a gente não conta com acesso de estradas, né? Vamos começar contando aqui do seu prêmio, dessa última premiação que o senhor recebeu. Conta um pouco pra gente. Bom, boa noite a todos. Agradeço a você, Trícia, pela participação, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com você e poder trazer esse tema novo, complexo e de suma importância para o sistema de saúde pública brasileiro, especificamente no estado do Amazonas. Sim. Né? Eu sou professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, sou da Escola de Enfermagem de Manaus. O meu doutorado versou sobre transporte e resgate aeromédico no estado do Amazonas. Né? Uma área difícil, bastante complexa, né? E que nos motivou, depois de tantos anos dentro da urgência e emergência, atuando em diversos hospitais, né, aqui no estado do Amazonas, trazer o meu conhecimento que eu tive no contexto intra-hospitalar para dentro do avião. E isso nos levou a adentrar no meio da pesquisa, né, na Universidade de São Paulo, na USP, onde eu fui orientando da professora Lília Nogueira, e lá nós desenvolvemos a nossa pesquisa. No ano de 2021, em plena pandemia, nós ganhamos um prêmio onde nós publicamos um trabalho científico no Congresso e nós obtivemos o segundo lugar do Brasil nesse contexto, onde nós estudamos os pacientes que tinham Covid-19 e que necessitavam de internação em unidade de terapia intensiva. E agora o último, em 2025, agora em junho, eu participei do Congresso Aeromédico da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, porque o transporte e resgate aeromédico, ele implica numa especialização do enfermeiro como enfermeiro aeroespacial. Nossa. E nós publicamos, e nós tivemos um trabalho publicado também, premiado, como 4º lugar, e para mim foi um motivo de grande satisfação. Então a gente tem ainda pouco conhecido, mas nós já tivemos 2 prêmios científicos do estado do Amazonas num período aí de 4 anos. Professor, o estado do Amazonas, ele é muito complexo, sobretudo na questão resgate, né? A gente tem uma situação, períodos de seca onde não há navegação, períodos de tempestade intensa onde se precisa resgatar de qualquer maneira, ou seja, as particularidades da Amazônia são completamente diferentes da realidade de qualquer outro lugar do Brasil, né? Eu queria que o senhor explicasse, para quem está nos assistindo de outros lugares do Brasil, as principais diferenças do que é trabalhar com resgate na Amazônia e trabalhar com resgate em qualquer outro lugar que o senhor já tenha experiência. Primeiro, preciso entender a geografia do estado do Amazonas, né? No cenário nacional, o estado do Amazonas, ele contempla quase 50% de amplitude territorial, não é isso? É o maior índice de rarefação populacional do Brasil. Temos as comunidades ribeirinhas e as tradicionais, indígenas, quilombolas, enfim. Voar no contexto do estado do Amazonas é algo assim desafiador. É verdade. Você chega em outros estados do Amazonas, do Brasil, e você não chega, por exemplo, demora mais a chegar, por exemplo, que São Paulo de Olivença. E nesse contexto aqui, só para a gente dar uma situada, que o resgate ele está inserido dentro do transporte aeromédico. O transporte aeromédico ele é composto do resgate aeromédico e da remoção para um grande centro. Interhospitalar, exatamente. E pode-se utilizar 2 aeronaves. A primeira é a asa rotativa, que é helicóptero, que ele pode fazer o resgate, que é a ação em loco, que nós não temos aqui, nem no estado, nem na capital. Outras capitais nós já temos isso avançado. Nós não temos resgate
por helicóptero? Por helicóptero. Eu vou tentar te dar uma, mais ou menos... Me corrija se eu estou errado. O helicóptero, ele pousa em qualquer lugar. A aeronave precisa de uma pista, Sim. Não é isso? O transporte aeromédico, assim, para ficar mais didático até para o telespectador ele entender. O transporte aeromédico ele é composto de resgate, aeromédico e transporte e remoção aeromédica, que é chamado de EVAM, Evacuation Medical, ou seja, Medical Evacuation, ou seja, evacuação aeromédica. O helicóptero, ele faz resgate, ou seja, ele pode, nos casos de acidente, descer em determinados lugares, não é em todo lugar que ele consegue descer, e ele automaticamente atender aquele paciente, removendo para um outro ponto ou para um hospital que tem uma base para que o helicóptero desça. Mas ele também pode fazer remoção interhospitalar. O avião, a asa rotativa, ela faz somente o interhospitalar. E ainda tem um adendo em cima disso. O transplante de órgãos e tecidos pode ser feito por helicóptero e pode ser por avião. Então, o transporte aeromédico ele é muito amplo. Em se tratando do estado do Amazonas, em se tratando pelas particularidades, pela complexidade do sistema e pela consideração geográfica que existe de compreensão nesse contexto, o que eu tenho? Eu tenho, evidentemente, muitas das vezes, o resgate propriamente dito. Porque nós temos lugares aqui que são inóspitos e de difícil acesso. Tem lugares que você, de helicóptero, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, você leva 2 horas e meia. Então você, automaticamente, você consegue fazer esse trabalho, mas com características de resgate. No Amazonas, o transporte aeromédico ele tem perfil de resgate, mesmo sendo em asa fixa, ou seja, com aviões. Em outros lugares seria com helicóptero. É muito interessante para quem está de fora, que não tem a ideia de como funciona aqui. A gente vê que hoje, com cursos via Zoom, né, as pessoas marcam de se encontrar e as pessoas acham estranhíssimos que eu não possa pegar um ônibus e chegar numa reunião qualquer. Mas aqui nós somos extremamente dependentes da aviação, né? E nós somos dependentes da aviação num sentido também de transporte de pacientes até para outros, principalmente para outros centros médicos, né? Exatamente. No caso da pandemia, foi uma coisa gravíssima, né? Porque o resgate, a remoção, era você não podia se dedicar a determinado caso, outro caso, eram muitos casos chegando, né? Chegou ao ponto de ter fila de espera. Fala um pouquinho sobre isso. É bastante interessante a gente observar isso, que a pandemia foi um divisor de águas, em todos os sentidos. E o aeromédico, ele foi, assim, o determinante, em muitos casos, entre a vida e a morte. E tem um outro fator em cima disso, porque ninguém estava preparado para esse processo, ninguém, absolutamente ninguém. E nós tivemos esse enfrentamento, principalmente do estado do Amazonas, na remoção de pacientes, onde foi acionado o pessoal, as Forças Armadas fizeram um trabalho brilhante e as empresas que prestavam serviço, que prestam serviço para o governo, eles batalharam muito. E avançaram. E agora tem uma coisa interessante que é importante a gente falar, Trícia, que é o transporte aeromédico como uma ferramenta do SUS. Sim. Do SUS. Sim, sem dúvida. O SUS, ele na sua amplitude, na equidade, né, na sua generalização da assistência, ele perpassa pelo transporte aeromédico. Sim, eu estou falando justamente dessas pessoas que viviam em comunidades distantes, que precisavam vir removidos para um João Lúcio, para um 28 de agosto, e que, graças ao transporte aeromédico, podem estar aqui hoje para contar essa história. E nesse contexto da dificuldade do acesso, foi utilizada uma outra modalidade de aviões, de asa fixa, que é o anfíbio.
que é o único lugar do Brasil que tem anfíbio que voa hegemonicamente é no estado do Amazonas. Sim. Então, lugares que você tinha dificuldade de descer por questões de falta de aeródromo ou por necessidade de urgência, desciam no meio do rio. E isso aqui a gente está falando que é a única maneira que se resolve esse problema de resgate ou de envio de medicamentos e tudo mais. A gente está falando desde a época da Panair do Brasil, né? Que se realizava dessa maneira, né? Porque, gente, agora uma curiosidade, né? Essa feira que vocês chamam, né, comumente de Feira da Panair, ela era o nosso campo de pouso dos hidroaviões da Panair, que justamente batalhavam muito, né? Todas as pessoas que viveram essa época diziam que vinham num voo e não sabiam a hora que ia chegar, porque a Panair parava de comunidade em comunidade buscando os doentes, né, que pediam socorro. E hoje a gente tem um sistema público que faz isso, graças a Deus, integrando, né? Mas é de vital importância. A gente lembra o que foi Parintins, né, no período da Covid, onde nós tivemos uma hiperlotação, né, do hospital, né? A gente teve que trazer para cá, claro que a gente, falando vocês que trabalharam com isso, os grandes nomes do boi, né, que para cá vieram transferidos para os hospitais daqui, porque, assim, o índice de contaminação lá estava absurdo, né? E a gente padece de dois grandes problemas: a dificuldade dos insumos chegarem aqui antes, né? E a questão do nosso período de chuva ser anterior. Então, a nossa primeira onda foi antes do restante de todo o Brasil, e os insumos não têm como chegar por uma questão logística, né? Não tem como chegar com velocidade. Então, realmente, a pandemia foi um desafio, e eu tenho certeza que todos vocês que viveram esse período de pandemia saíram muito mais qualificados para o trabalho, né? Com muitas histórias para contar, muitos trabalhos científicos para apresentar para o mundo todo, que desconhece essa nossa realidade, né? E, com certeza, muita observação para se fazer nas práticas futuras, né, do que pode vir a ser um novo momento pandêmico ou epidêmico, mas, enfim, com certeza vocês já devem ter adotado novas práticas a partir daí, né? Eu vou te colocar assim: a ciência ela avança muito rápido, né? Então, eu como pesquisador de transporte, resgate aeromédico, a gente entende que as ciências aeronáuticas também avançaram. A tecnologia aeronáutica ela avançou. Hoje, né, os voos são mais tranquilos, né? Balançam menos, entre aspas, e o avião é feito para balançar, ele tem essa aerodinâmica. Mas a ciência aeronáutica voltada para assistência médica e da assistência de enfermagem para com o paciente, ela avançou muito. Hoje você já coleta, você faz já determinado tipo de exame no próprio avião, gasometria arterial, que você avalia os gases do sangue do indivíduo para saber o padrão respiratório desse paciente, você coleta dentro de voo. Você consegue fazer hemograma dentro do avião. Entendeu? Sem contar com a aferição de pressão, exato, com a aferição exatamente. de oxigenação. É uma UTI lá dentro. Aliás, eu quero até falar sobre isso depois, né? E na Alemanha já tem helicóptero que tem tomografia. A gente vai dar um minuto de intervalo e a gente volta já falando mais sobre esse tema. Voltando aqui nesse segundo bloco com o professor doutor Alexandre Vieira,
falando a respeito de resgate e transporte aeromédico. Vamos falar um pouco a respeito do evento que vai acontecer? Assim, Trícia, esse evento surgiu de uma inquietação minha, fazendo com que, evidentemente, a sociedade, não somente a sociedade acadêmica, mas a sociedade civil, ela viesse conhecer um pouco mais sobre o que é o transporte e resgate aeromédico. E aí eu reuni alguns parceiros, alguns colegas nossos, né, que já não trabalham exclusivamente com aeromédico, mas que tem um apoio direto sobre isso. Por exemplo, nós estamos trazendo o Dr. Mário Jorge, que é médico, que voa também em aeromédico no estado do Amazonas, na Clayton Táxi Aéreo, na CTA, é um parceiro nosso aí de pesquisa. A professora enfermeira Leda Lima Sobral, que é enfermeira do SAMU 92, Leda Lima Sobral, uma companheira de muito tempo, do início, há mais de 20 anos que eu conheço a professora Leda. Ela é do SAMU Nacional, trabalhou em Brumadinho, atendeu em Santa Maria. Ela treina a equipe médica e de enfermagem do SAMU 92. E vasta experiência em catástrofes, Exatamente. Né? Trouxemos o Daniel Glória, que é o primeiro fisioterapeuta de voo do estado do Amazonas. A fisioterapia ela ainda não atua por força de lei, mas eles estão abrindo um campo, já voa no interior, no sul do Brasil, e nada mais, nada menos que meu colega Lúcio Macedo. Lúcio Macedo, ele vem do Ceará, de Juazeiro do Norte. Ele é do canal Aeromédico Brasil, tem mais de 90 mil seguidores, é um enfermeiro aerotático, um cara extremamente habilitado e competente no contexto de resgate aeromédico em locais de difícil acesso. E, gente, o canal dele é interessantíssimo. Eu convido todos vocês a assistirem ao canal do Lúcio Macedo. E Mário Jorge dos Santos, médico de voo. Né? Também trabalha com aeromédico há bastante tempo, entendeu? É pediatra, tem uma experiência grande em pacientes críticos. Enfim, é uma equipe muito boa. Esse evento vai ser agora no dia 10, 11 e 12 de outubro. Aonde? Ele vai ser ali no auditório da Uninorte da Djalma Batista, né? E no domingo nós teremos portas abertas na empresa CTA Clayton Táxi Aéreo, que é uma empresa que presta serviço de transporte aeromédico para o Amazonas e também para fora do Brasil, uma empresa extremamente qualificada. A empresa ela é high-tech em tecnologia aeromédica, né? De equipamentos médicos hospitalares voltados para aeromédico, e ela abre, eu já tenho uma parceria com ele há muito tempo, comandante Clayton, há mais de 10 anos, e nós vamos estar com os portões abertos para eles conhecerem a base do aeromédico e como funciona como é uma aeronave UTI. A inscrição é através desse QR Code. Somente quem trabalha na área pode participar desse evento, ou curiosos, interessados, estudantes? Eu tenho a concepção do seguinte: existe um foco para isso, que é enfermeiros, médicos, acadêmicos e estudantes da área da saúde. Ponto. Mas eu não posso limitar o saber. Então, nós ampliamos para toda a comunidade, toda a sociedade civil, né, do Amazonas. Nós temos pessoas que vêm do outro estado para poder participar desse evento. Sim, com certeza. E eles vêm, não para assistir mesmo, e eles vêm. E eu quero convidar a população do Amazonas que, querendo participar com a inscrição, pode entrar em contato com os números ou então com o QR Code, que nós estaremos aí para poder atuar e facilitar a inscrição dos senhores. Todo mundo que trabalha na área de saúde, algum dia na vida, vai se deparar com a seguinte situação. O paciente tem uma possibilidade, um pedido da família de remoção para outro centro. E é uma grande dúvida dos profissionais de saúde se podem autorizar remoção. Não é um processo simples, né? Na época da pandemia, na ausência de leitos aqui em Manaus, eu me recordo que a gente entrava em contato com a CTA justamente para levar os pacientes daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Goiânia, para onde houvesse leito. Existia uma fila de espera, mas existia sempre o grande medo
né? Porque o profissional de saúde dizia, não sei se ele aguenta uma viagem, né? E alguns profissionais de saúde, principalmente dos grandes centros, dizem, não existe chance de acontecer um evento que acabe com a vida da pessoa no ar. Porque a UTI no ar é uma UTI. Então, tudo que se pode fazer em terra, se pode fazer no ar. Qual desses dois profissionais de saúde que não tem experiência com transporte aeromédico tem mais razão, ou o senhor pode explicar de uma outra maneira que seja mais compreensível para os familiares, para os profissionais de saúde que nunca se depararam com essa dúvida se o paciente pode ou não ser transferido? Primeiro eu vou fazer uma colocação onde, para que o telespectador ele possa entender que a aviação é um transporte extremamente seguro. Uhum. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que trazem um voo suave, tranquilo, com segurança, e antes do paciente entrar na aeronave é feito o briefing, ou seja, o que é, por onde que eu vou trazer esse paciente, como é que eu vou trazer, qual a velocidade, qual a altitude, onde eu vou ter menos formação, enfim. Eu quero dizer para você, Tris, que o ambiente aeroespacial ele já é adverso por natureza. Uhum. Não somente na sua concepção, ele é adverso por natureza. Por quê? É um ambiente que eu tenho uma altitude específica, a gente voa, dependendo se for avião não pressurizado, aeronave não pressurizada, a 10.500 pés, no máximo, aí 11.000 pés. Onde eu tenho aumento da altitude, diminuição da pressão atmosférica e expansão do gás. Isso pode trazer complicação não só para a gente, nós somos pessoas sem nenhum tipo de patologia, mas para o paciente é bastante complexo também. Então, você pegar um paciente com uma patologia e você saber que você vai enfrentar um ambiente adverso nesse contexto, é um desafio muito grande. Precisa de um preparo, tanto do médico, quanto do enfermeiro, quanto da pilotagem. Claro. Para trazer esse paciente do ponto de vista da segurança fisiológica dele. Claro, não é qualquer profissional de saúde que acompanha um paciente. E todos os procedimentos são feitos em solo. É um dos tópicos que nós vamos abordar nesse simpósio. Todos os procedimentos são feitos antes do voo. Se não houver possibilidade de decolagem, não há decolagem. Não há decolagem. Entendo. Então, talvez por isso o grande medo dos profissionais de saúde de autorizarem a remoção. Para a família é uma complicação muito grande, porque você tem que entrar em contato, tanto com o profissional daqui, entrar em contato com a unidade hospitalar de fora que vai receber, você tem que entrar em contato com a empresa de transporte aéreo, você tem que ter a declaração de vaga que vem para cá, e isso é um procedimento burocrático que demora, e aí a situação de vaga também já altera nos outros hospitais. O que o senhor atribui a um processo tão complicado? É por conta do risco? Veja bem, nós temos uma demanda muito grande. A população hoje, ela não se encontra tão saudável. E grande parte disso é em função do próprio indivíduo não prestar o cuidado com o que ele tem. Então as pessoas ou elas estão extremamente cronificadas ou muito agudizadas. E existe, eu te digo que existe um processo, digamos que é um sistema que existe na Secretaria Estadual de Saúde, que foi feito por dois profissionais extremamente competentes, que é o Roberto Maia, que é um odontólogo, e o Felizardo, que é um enfermeiro. Eles montaram um sistema chamado Sistema de Transferência de Emergências Reguladas. E esse sistema, ele tem uma operacionalização muito boa. Só que hoje eu não posso falar, minha pesquisa do doutorado foi em cima disso. Na época a população era menor, as complicações eram menores, bem com a pandemia, mas existe um aumento populacional muito grande. Infelizmente, às vezes gargala o serviço. Aí tem outro problema. Eu não posso levantar voo a qualquer hora.
Eu não tenho voo noturno aqui no Amazonas, eu não tenho aeródromo com autonomia para descer à noite. E eu tenho outro fator também que contribui bastante para essa, talvez, a gente agiliza sempre o transporte aeromédico, mas a segurança em primeiro lugar. Então não se levanta voo se eu tenho uma condição adversa climatológica. Entendeu? A vida é prioridade. A segurança da equipe, do paciente, da pilotagem é prioridade. Então, talvez, em alguns casos, pode ser que exista alguma demora, alguma demanda mais específica, e aí tem um processo de eleição de pacientes graves, gravíssimos, tudo isso codificado em um sistema de pontuação que existe dentro do Cister. Então, não é simplesmente, eu vou pegar um sistema e esse paciente vem e o outro não vem, não. Tem toda uma classificação disso. Em urgente, muito urgente e pouco urgente. Entendeu? Então, mediante dados clínicos do paciente, resultado de exames, então se dá o fluxo operacional. Isso é um passo. O outro passo é quando o Cister ele autoriza a empresa, lá, prestador de serviço, ele ter a liberação de voo para poder decolar. Às vezes você tem vento, às vezes você tem informação. Aqui no Amazonas, voar no Amazonas é diferente de voar em qualquer lugar do Brasil. Né? Eu tenho um primo piloto, né? Piloto da companhia aérea Emirates atualmente, que ele diz: quem voa no Amazonas voa em qualquer lugar. Esse é o meu lema, eu sempre falo isso. Porque a complexidade de voar no Amazonas, né? Quem, digamos assim, fez a sua graduação, né? A sua pós-graduação voando no Amazonas com todos os detalhes, é muito bem recebido em qualquer companhia aérea no mundo por conta da complexidade, né? Muito bem. E você acrescentando a essa complexidade de voo um paciente agudo, né, com um grau de gravidade muito elevado, isso tudo é trabalhar, né, num nível de risco muito elevado. Então, o cálculo de risco é feito por vocês ou é feito pela unidade que libera? Não, antes do avião buscar o paciente, já existe uma regulação, central de regulação. A central de regulação é um programa do Ministério da Saúde, então ele regula esses pacientes, ou seja, eu tenho um paciente para trazer que sofreu um traumatismo craniano em Nova Olinda do Norte, por exemplo, ou então vamos lá, Coari, acidente de moto. Ele veio para Manaus e eu preciso, o hospital contacta o Cister e o Cister vê onde é que eu tenho um neurologista, João Lúcio. Então, ele comunica que vem um paciente para avaliação do neurologista. Quando eu falo avaliação, é para o atendimento especializado. E aí ele é direcionado a esse processo. Quando a aeronave vai buscar esse paciente lá em Coari, esse paciente sai do hospital e ele é reavaliado no pé da aeronave, dentro do aeródromo. Então é uma dupla avaliação. Exatamente. Gente, então eu convido todos vocês que trabalham na área de saúde, todos vocês que são acadêmicos da área de saúde, que vão atender, vão se deparar com uma situação dessa. Por favor, olha, entre em contato nesses telefones 981610514, direcione sua câmera para o QR Code que está aqui, ou entre em contato. Temos aqui Isso aqui do lado. QR Code. E temos o Forms. É o Google Forms, né? O Google Forms. Agradeço a audiência de vocês, agradeço o senhor por essa iniciativa e tenham todos uma boa noite.